Hoje vou-te apresentar alguns livros que me fizeram ganhar muito dinheiro, mas que também te podem ajudar a ti. Queres saber quais são? Vamos lá? Vocês quiseram, então, vocês vão ter os melhores livros que eu li nos últimos 20 anos sobre investimentos e empreendedorismo que me deram dicas espetaculares. E para começar, vamos falar sobre biografias, porque conhecendo a cabeça dos homens que construíram o mundo, conseguimos tirar muitos ensinamentos que até são aproveitados para o nosso dia a dia e que nos fazem criar ou fazer crescer ainda mais a nossa riqueza. Mas para tal, primeiramente temos que conhecer o passado. Por isso, eu trouxe aqui duas biografias espetaculares. A primeira do Sr. Gulbenkian, o Sr. 5%. Esse é o responsável por ter feito a divisão do Médio Oriente como o conhecemos. Ele é o grande causador, um dos responsáveis dos grandes dramas que acontecem no Médio Oriente. Ele acabou seus dias em Portugal, onde criou uma fundação a chamada Fundação Gulbenkian, e aqui falo como ele construiu essa fortuna, como conseguiu os grandes negócios e também falar sobre manipulação dos mercados através de informações privilegiadas. Essas dicas ou esses conhecimentos vão te fazer compreender porque é que o Médio Oriente é atualmente assim e para onde nós vamos. No entanto, para compreender ainda muito mais como é que funciona o setorial da banca, como é que funciona a geopolítica, porque é que os países, existe uma grande divisão entre católicos e protestantes, temos que conhecer um senhor que para mim foi a pessoa mais importante do planeta nos últimos 500 anos, uma figura pouco conhecida, o senhor Fugger, o homem mais rico de todos os tempos. Bill Gates, George Bezos, entre outros, são meninos comparados com a fortuna que esse homem teve. Quase 2% do PIB da Europa na altura, uma grande brutalidade. Até lá, até que existia o senhor, era proibido emprestar dinheiro, ou seja, a banca, como conhecemos hoje em dia, não existia. E ele conseguiu corromper o Papa de forma que emprestar dinheiro com juros não fosse pecado. No entanto, nós também lhe devemos muito por causa dos descobrimentos. Ele financiou muito os descobrimentos portugueses, também financiou Carlos V, o pai do Filipe II de Espanha, ou seja, também é graças a eles que Portugal foi dominado por Espanha durante quase 60 anos, mas um dos seus grandes feitos foi a divisão da Igreja. Foi graças a ele que a Igreja foi dividida em duas, a Igreja Protestante e a Igreja Católica. No entanto, não acaba por aqui. Ele ensina como construiu a sua fortuna, como manipulou o mercado, como fez pump and dump e muito, muito mais. Esta é uma biografia obrigatória se tu quiseres compreender o porquê nós estamos assim neste mundo, porque o que ele fez há 500 anos ainda hoje tem consequências, ainda se notam, ainda se vão notar, sem dúvida nenhuma, um livro de leitura obrigatória, um livro muito pouco conhecido, muito difícil de arranjar, mas normalmente estão escondidas nas livrarias da FNAC. Vamos à próxima biografia. Muita gente fala sobre o Sr. Steve Jobs, no entanto, o responsável pelo crescimento da Apple não é o Sr. Jorge, mas sim o Sr. Tim Cook. Estes ensinamentos são brutais. Se tens uma empresa de distribuição, ou se tens uma empresa de caminhonagem, ou também uma fábrica, tu tens que ler este livro, porque a Apple é, agora como é, derivado dos ensinamentos de gestão que ele fez, ou seja, aprimorou distribuição, cortou preços, conseguiu, de certa forma, diminuir prazos de entrega e muito mais. Digamos que a Apple é a Apple graças ao Tim Cook, não propriamente ao Sr. Steve Jobs, porque muita gente diz que Steve Jobs, se tivesse continuado, certamente a Apple valeria, aliás, um quinto ou um décimo do que vale atualmente. Ou seja, se tu tens uma empresa ou queres construir uma empresa de distribuição ou uma fábrica ou algo com muita produção intensiva, tens que ler esse livro do Sr. Tim Cook, vale muito, muito a pena. Agora, se tu és investidor na Bolsa de Valores, há um clássico imperdível, um verdadeiro calhamaço, mas a leitura muito, muito, muito fácil, que é a biografia do Sr. Warren Buffett. Tem ensinamentos brutais e vocês vão compreender, por fim, a cabeça do Sr. Warren Buffett. Ele não é assim tão válido como vocês pensam. Ele não é o Pai Natal como vocês pensam. Ele é despiadado, como dizem os espanhóis. Ele é brutal.
é implacável com os seus inimigos, mas muito mais, ele é um especulador muito feroz e toda a gente pensa que ele só olha para o longo prazo, mas não. Ele faz muitas arbitragens e há aqui muitos ensinamentos que vocês podem aproveitar para entender realmente como se constrói uma grande empresa, como se constrói um grande império. Sem dúvida nenhuma, vale a pena ler essa biografia do Sr. Warren Buffett. Ora bem, um livro que me surpreendeu este verão, eu adoro ler biografias, foi a biografia da construção do senhor, da construção da Netflix. Isto nunca vai resultar. Se tu estás a construir uma SaaS, ou seja, um sistema de serviço por subscrição, sem dúvida nenhuma tu tens que ler esse livro, porque mostra os truques, os desafios, as problemáticas que esse senhor teve para construir a Netflix. Digamos que tem aqui pérolas espetaculares e quando eu acabei de ler esse livro no verão, fui logo implementar muitas das táticas que ele utilizou para a construção da Netflix. Vale a pena se tu estás a pensar a construir um serviço de subscrição, sem dúvida nenhuma, é uma biografia espetacular e também muito divertida porque vais perceber o por trás, o que está a acontecer por trás, o que aconteceu por trás da Netflix. Ora bem, uma biografia portuguesa, vocês perguntam-me, e sem dúvida nenhuma, para compreender como é que é Portugal. Portugal não é assim tão diferente do Portugal do início do século XX. Essa é a minha biografia do Alves dos Reis, o homem que roubou Portugal. Ele fez uma das maiores burlas de sempre de todo o mundo. Ele deu cabo perto de 2,6% do PIB de Portugal, quase levou Portugal à falência, falsificando dinheiro. No entanto, ele também tentou controlar muitos bancos, um deles, o Banco de Portugal. Sim, na altura, o Banco de Portugal estava cotado na Bolsa e ele tentou dominar a banca. No entanto, foi apanhado e digamos que a lei não se respeitou, porque se respeitasse a lei na altura, ele teria fugido sem quase nenhuma pena. Esse é um livro que eu adorei. Há 2 verões atrás que li esse livro e adorei essa biografia do Sr. Alves dos Reis. Agora, trago aqui um livro que é interessante e tem aqui alguns ensinamentos brutais que são tirados de uma forma indireta, que é a biografia, a autobiografia do Sr. Roy Kroc, não é fundador, mas digamos foi o que transformou a McDonald's como é ela agora. Ora bem, o grande ensinamento que temos que ter aqui, além de procura de perfeição, perfeição, que é muito importante, tem a ver que a vida dá muitas, muitas voltas. Porquê? Porque ele inicialmente queria utilizar a McDonald's para conseguir vender as máquinas de sorvetes, ou seja, pensava nesse investimento de uma forma de ganhar dinheiro de uma forma indireta. No entanto, esse empreendimento foi crescendo de tal forma que as máquinas de sorvete tornaram-se quase inúteis, ou seja, desistiu desse negócio e focou-se completamente no McDonald's. E aqui conta aqui muita historinha, mas não nos esqueçamos também, se isso é uma autobiografia, há muita coisa má que ele não conta, por isso ficam para outras biografias. Agora, para terminar, trago aqui um livro que compila a maior parte dos grandes segredos, truques e histórias dos grandes milionários, que é o meu livro Método dos Ricos. Aqui conto muitas histórias de como, por exemplo, o Sr. Trump conseguiu poupar impostos enterrando a sua mulher num campo de golfe que ele tinha, assim, e muitos mais truques espetaculares de como fazer networking, pagar menos impostos, proteger o dinheiro de mãos alheias, como criar empresas escaláveis e muito mais. E também como pagar dívidas de uma forma muito mais simples. Esse livro contém a maior parte dos ensinamentos dos ricos e milionários e como eles construírem suas fortunas. Sem dúvida nenhuma, vais adorar. O link vai estar aqui em baixo. Até já e vemo-nos para a semana!